Bom dia, queridos amigos e amigas. Hoje, segunda-feira, dia 3/2/2020. Queremos então, com o coração aberto e dócil e com os ouvidos bem atentos, acolher a Palavra de Deus, o Evangelho do dia. Hoje, o Evangelho, São Marcos, capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerazé, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo, e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu de longe Jesus e correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia deste homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido, no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma breve reflexão do Evangelho de hoje. Temos aqui, queridos amigos e amigas, uma das mais curiosas curas realizadas por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho apresenta-nos um homem possesso do demônio, a presença do poder inimigo de Deus, que é o demônio, existindo e atuando em um homem, sim. Porém, apresenta-nos também a libertação deste homem possuído. Faz-nos ver a presença de Deus em um homem, a ação do poder de Deus, que opera a salvação.
O demônio tinha se apoderado daquele homem. Porém, o próprio demônio confessa que eram muitos os espíritos malignos que tinham entrado nele e estabelecido sua permanência. Com efeito, o espírito do mal é múltiplo e tem muitos nomes. Espíritos do mal são o ódio, que desterra o amor, a ambição que seca o coração humano, as riquezas mal adquiridas ou mal conservadas, que são fonte de não poucas injustiças, a opressão que destrói a caridade, a mentira e a hipocrisia, que afugentam o espírito, a sensualidade e bem-estar que enfraquecem as forças da vontade. O homem da atualidade tem tanta necessidade quanto os possessos de outrora de que Jesus venha para expulsar tantos espíritos maus que se instalam no coração hoje, acontece do homem, e que se instalam como legiões. O homem possuído pelo demônio foi libertado por Jesus e imediatamente aquele homem sentiu como que uma necessidade de proclamar que Jesus o tinha curado e libertado do espírito maligno. E chegou a sentir o desejo de seguir Jesus e viver com ele como novo apóstolo. Porém, Jesus não o admite, pois não foi escolhido para isso. A vocação é obra de Deus e não de nossa vontade. Porém, ainda que Jesus não lhe permitisse segui-lo pessoalmente, disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Talvez seja este o nosso caso, o meu, o teu caso. Talvez você tivesse querido seguir o Senhor na vocação sacerdotal, religiosa, e Deus não o chamou, não a chamou para esse lugar. Mas isso não quer dizer que você esteja livre de sua obrigação apostólica. Sim, as vocações, há muitas ramificações, há várias formas de entender o chamado que Deus faz a cada um de nós, para onde ir e o que fazer e o que falar. Ainda sobra um campo muito grande para o seu apostolado. São muitos aqueles que esperam de você, meu querido amigo e amiga, que adote a mesma atitude daquele enfermo curado, do qual fala o Evangelho, que foi-se ele começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Algumas palavras para a nossa vivência, então, no dia de hoje, para essa semana e para toda a vida. O Evangelho fala-nos dos homens possuídos pelo espírito demoníaco. Mas não podemos nós falar dos homens possuídos pelo Espírito de Deus? Uma pergunta. Homens nos quais o Espírito Divino atua sem limites? Daqueles que o Espírito de Deus se apodera e lança as obras da evangelização? Homens de Deus e mulheres de Deus que não vivem senão para a glória de Deus e para a salvação de todos os homens? Não estará você, meu amigo e amiga, sendo chamada a ser um verdadeiro e genuíno homem ou mulher de Deus, ou um jovem de Deus? Pensemos nisso com amor. Pensemos nisso com amor. Oremos. Vós o sabeis, ó meu Deus, nunca desejei outra coisa senão amar-vos, pois não cobiço outra glória. Vosso amor sempre me preveniu desde a infância. Comigo cresceu e agora se tornou um abismo, cuja profundeza não sei calcular. O amor atrai amor. Para vos amar como vós me amais, ser-me-ia necessário lançar mão de vosso próprio amor. Ó meu Jesus, talvez seja ilusão, mas parece-me que não podeis encher uma alma mais amor do que dele enchestes a minha. Por isso atrevo-me a pedir-vos a possibilidade de amar os que vós me destes, como vós me amastes a mim. Se um dia no céu descobrir
que os amais mais do que a mim, folgarei com isso e me alegrarei, porquanto desde já reconheço que estas almas, muito mais do que a minha, merecem o vosso amor. Na terra, porém, não posso conceber maior emissão de amor do que aquele que vos aprove conceder-me graciosamente, sem nenhum mérito de minha parte. Esta oração é de Santa Teresinha. Chegamos ao fim, então, e assim pedimos as bênçãos de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Acolha esta bênção com muita fé a você, tua casa, familiares, se há doentes, enfermos, se há desempregados, se há desavenças na família, enfim, que esta bênção de Deus venha e traga novos rumos, uma luz para tudo aquilo que você esteja passando. Desça sobre você então as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e fiquem com Deus.